oitavo ano, tudo bem? Hoje nós teremos mais uma aula de língua inglesa. Nos primeiros slides a professora colocou a correção das atividades anteriores. Por gentileza, façam a correção. Qualquer dúvida é só perguntar para a professora. Superlativos. Este conteúdo, pessoal, tem na apostila, porém não tem a explicação, já tem as atividades. Por isso que a professora pede para vocês copiarem no caderno. Eles têm o objetivo de dar destaque a alguma coisa, dizendo que ela é a melhor. Então, o que quer dizer? Que não estará comparando. Nós vimos na aula anterior os adjetivos que comparam uma coisa com a outra. Agora, nos superlativos, eles são os melhores de todos, não está comparando, que não tem comparação com as demais. Mas como você falaria o superlativo em inglês? Como usar o superlativo? Adjetivos com uma ou duas sílabas. As palavras curtas são as mais fáceis de aprender. Por exemplo, quando temos um adjetivo que tem uma ou duas sílabas, tudo o que você deve fazer é colocar o de e adicionar est no final. Dá uma olhada nos exemplos para compreender melhor. Então, embaixo a professora colocou alguns exemplos de adjetivos, né? Como que eles ficam no superlativo. Eles mudam, eles não ficam como no comparativo. Vocês vão analisar isso no decorrer das atividades. Mas preste atenção. Se os adjetivos que você estiver usando forem como esses abaixo, temos que dobrar a última letra antes de acrescentar o est. Veja como você deve fazer, então. Se os adjetivos terminam em consoante, vogal, consoante, como a professora explicou na outra aula, vocês vão duplicar a última letra e acrescentar o est, certo? Fique atento também caso a palavra utilizada termine em y. Nesse caso, devemos retirar o y e acrescentar iest. Veja só como fazer. Então, vocês têm os exemplos dos adjetivos aí, como que eles ficam quando terminados em y. Adjetivos com 3 ou mais sílabas. Para palavras maiores, que possuem mais de 2 sílabas, a regrinha muda. Deve-se acrescentar the must antes do adjetivo, sem alterá-lo. Veja alguns exemplos dessa utilização abaixo. Então, vocês têm uns exemplos aí, né, como que ficam estes adjetivos no superlativo. No comparativo, vocês teriam que acrescentar o more. Agora não, é o the most, certo? Exceções. Como para toda regra há uma exceção, o superlativo em inglês não ficaria de fora. E os adjetivos que fogem à regra são uns dos mais usados em uma conversa em inglês. Eles não se submetem às regras, que já explicamos acima. Veja só como eles são utilizados. Então, vocês têm uma lista aí de alguns adjetivos que eles são exceções, eles mudam totalmente. Por exemplo, good fica the best, o melhor. Bad, the worst, o pior. E assim por diante. Na aula de hoje, nós não vamos fazer as atividades na apostila. Vocês deverão copiar essas atividades no caderno e fazer a tradução para observar como que fica estes adjetivos superlativos em inglês. Qualquer dúvida é só perguntar para a professora. Ao término de toda a atividade, vocês registrem uma foto e enviem para a professora. Por hoje é só, um grande abraço e até a próxima aula!